as relações que eu estava a replicar eram aquelas que eram familiares para mim, não as que me faziam tão bem. Acreditarmos que ir a um psiquiatra é fraqueza. E eu entendo que se torna às vezes assustador, porque a ferramenta de diagnóstico da psiquiatria é a empatia. Podemos pensar no burnout como se pensássemos num saldo bancário, mas neste caso num saldo energético. Então eu vou acumulando saldos energéticos negativos progressivamente até que entre em falência. Imagine dois carros a saírem de um stand. Um sai às 6.000 rotações e o outro sai às 2. O que sai às 6.000 rotações vai progredir mais rápido no espaço, mas o motor vai dar o berro mais rápido. Já se for às 2.000 rotações, ok, pode aproveitar a vida e o motor vai durar bastante mais tempo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nave. Eu sou a Inês Gaia e hoje tenho aqui um convidado assim muito interessante e uma pessoa, um ser humano que surpreendente. Então, vou-vos apresentar o meu convidado de hoje, o Dr. João Vilas Boas. Ele é médico psiquiatra, doutorado em psicologia, tem uma profunda paixão pelo funcionamento da mente humana. E desde jovem que sempre quis entender esta complexidade da saúde mental e como é que ela se entrelaça com a nossa relação com o mundo. Então, bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite, Inês. Seja muito bem-vindo aqui a este espaço, esta nave onde a viagem é interna. Estou muito feliz de te receber aqui e já temos estado desde ontem aqui entre gravações, entre conversas e temos tido uma troca muito, muito bonita. Tem sido um prazer conhecer-te e estou muito feliz agora também de te dar a conhecer um pouco melhor a quem nos vê e a quem nos ouve. Eu agradeço imenso as tuas palavras e é como eu te disse, desde o almoço que tivemos ontem, muito na minha vida mudou. Houve uma série de sinais a que eu estive atento e que me fizeram repensar bastante daquilo que eu quero que seja a forma como vou manifestar no futuro a minha energia transformadora, e acho interessantíssimo e também muito surpreendente como existem tantas coisas que nos unem e que são invisíveis aos olhos, mas que acredito que se tornarão mais visíveis progressivamente a quem consegue ver com os olhos do coração. Olha, João, para já deixa-me dizer-te que é muito bonita a tua sensibilidade e há pouco até falávamos em off que é interessante começarmos a ver, né, uma nova também geração de profissionais, de clínicos que já se apresentam e se aproximam de uma forma diferente também do público, e eu acho sempre muito bonito quando há essa capacidade também das pessoas que ocupam um lugar de autoridade de alguma forma, ou que as pessoas assim veem e que se vulnerabilizam também. Então, dar-te os parabéns também por isso, por essa postura que eu acho que também muda muito a forma como as pessoas veem a medicina, a psiquiatria, a própria terapia ou a psicologia. E tu fizeste e tens feito aqui um percurso incrível, e deixa-me começar por te perguntar, porquê psiquiatria? Tu, quando foste para a medicina, já sabias que era por aí o teu caminho? Eu já tinha a certeza absoluta que, indo para a medicina, a minha escolha seria psiquiatria e ser psicanalista. Entretanto, isso foi algo que se alterou, mas a questão de que falas de sermos capazes de nos vulnerabilizar, eu acho que é algo que pode ajudar a transmitir confiança às pessoas, percebendo que, ok, o João é feito de carne e osso, mas também é feito de sentimentos. Estudou bastante sobre isto, portanto sabe bastante sobre esta parte da ciência médica, mas porque é que ele me poderá ajudar melhor? E as pessoas entenderem qual é a origem dessa escolha pode ser algo que lhes dá segurança. E no meu caso, como sabes, claramente tem que ver com eu ter tido uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, ou seja, todo o tempo em que não era autónomo, muito difíceis. Aliás, desafiantes. É importante escolhermos as palavras,
mas ao mesmo tempo não lhes retirar hum, a dor que implicaram. Portanto, Uhum. sem dúvida alguma que foi traumático, foi doloroso, mas esse crescimento pós-traumático que é possível quando nós entendemos essa dor e a integramos, teve muito que ver com o facto pelo qual eu procurei ser psiquiatra. No fundo, para me entender, para entender os outros, para dar ordem àquilo que parecia ser caótico para mim em miúdo. E porque psicanalista na altura? Porque eu também precisei de ajuda e fiz 4 anos de psicanálise 2 vezes por semana no divã, duríssimo. E entretanto entendi que a minha postura enquanto João, que às vezes também é Doutor João, é diferente e Uhum. não é uma. Idealmente, um psicanalista deve ser desprovido de desejo pelo futuro do analisando. Uhum. E isso não me faz sentido, Uhum. porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos que nos conectamos e é natural que exista uma relação que é uma relação médico-paciente, ok, tudo certo, e era dessa autoridade que falavas e da desconstrução progressiva que está a acontecer, mas que é importante que se mantenha a nível da assimetria da informação, mas não a nível da assimetria do valor humano que cada um possa ter. Aí deve ser, acredito eu, totalmente de igual para igual, e é natural que eu nutra sentimentos pelos meus pacientes. Uhum. Não é prudente que os influencie, mas é muito importante para mim fazer-lhes as perguntas certas para eles chegarem às suas próprias conclusões, sempre. Uhum. E claramente ter uma posição mais interventiva que acaba por ajudar as pessoas a terem, não resultados mais céleres, mas pelo menos mais eficazes, porque estes são processos que não se devem apressar, mas que escusam de demorar 4 anos, 2 vezes por semana, em tanto silêncio, deitado num divã. Então, queria ser psiquiatra e psicanalista. Não sou psicanalista, mas muito mais feliz do que isso, sou João Maria. João, e tu sentes que a tua história, não é? A tua Uhum, história de vida, e de alguma forma, essas adversidades, uhum. hoje, elas estão contigo na tua prática clínica e na forma Uhum. como tu também olhas os teus pacientes? Ok, pergunta muito interessante, porque então, essas adversidades, como dizia o Nietzsche, aquilo que não nos mata faz-nos mais fortes. Mas atenção, é se não nos matar. E aqui, quando estamos a falar de morte, é de uma morte psíquica, Uhum, é de uma morte de um sonho, da morte da capacidade de sonhar. uhum, E, como eu escrevi um dia para o Jornal Universitário do Porto, ficamos isentos e cinzentos como os fatos que usamos e perdemos o nosso brilho, a nossa cor. Então, desde que não nos mate, esse sofrimento pode nos tornar mais fortes. Como digo várias vezes a pacientes, se ultrapassarmos juntos, por exemplo, esta depressão, você pode ser uma pessoa mais forte do que seria se não tivesse passado por isto. Mas temos que ultrapassar. Então, muitas vezes é algo que dá segurança aos meus pacientes, saberem que também eu já estive deprimido, saberem que também eu já passei por um burnout, saberem que também eu já senti, acho que nunca tive um ataque de pânico, mas já tive níveis brutais de ansiedade. uhum, Portanto, acho que muitas vezes eu ouvia, quando estava no Sistema Nacional de Saúde, aquilo que nos é dito é não partilhar nem pensar nada da nossa vida, e eu entendo até um certo ponto, sem dúvida, não vamos partilhar por assim pormenores, mas muitos pacientes me diziam: "O doutor não imagina aquilo porque eu estou a passar", e eu ruidinho por dentro, com vontade de dizer: "Imagino", sem dúvida, já passei por isso. uhum. Claro que é diferente. Somos todos humanos, não é? Todos temos uma história. E eu acho interessante também, como psiquiatra, poderes dar esse testemunho e Hum, desmistificar também um pouco hum, da relação terapêutica, não é? Porque a relação terapêutica, pode conter essa humanidade,
sem deixar de ser uma relação terapêutica, não é? Ou seja, se infringir as regras de ética. Oh, perfeitamente. Eu gosto imenso do António Coimbra de Matos, apesar de não ser psicanalista nem querer ser, é um pouco como tu, vou buscando coisas que me interessam de diferentes áreas e não preciso seguir uma. O Dr. Rui Dorvaldo, quem eu gosto muito, dizia que os diferentes tipos de psicoterapias, para as pessoas terem noção, no estado da Califórnia estão registados mais de 400 tipos de psicoterapias, cada um tem uma. Ele dizia que são as seitas da psicologia. E então eu sou muito integrativista, vou buscar o que me faz sentido em certo momento de cada uma, e gosto imenso do António Coimbra de Matos. Acho que era um homem que tinha uma ousadia, muita coragem em pensar. E ele falava de um conceito que eu gosto muito, que é uma relação sanígena, ou seja, uma relação geradora de sanidade. E se nós sofremos e adoecemos nas relações com as pessoas, também é com uma outra relação, que pode ser um exemplo, esta relação sanígena, muito mais do que uma relação médico-paciente, que não é o que eu tenho. E também não digo que tenha uma relação terapêutica aos meus pacientes, o que eu lhes digo é que tenho com eles uma relação sanígena, geradora de sanidade, que passa a ser um novo modelo em que a pessoa, até aqui eu não conhecia esta forma de me relacionar, agora com este exemplo de relação posso replicá-la na minha vida e perceber que as relações que eu estava a replicar eram aquelas que eram familiares para mim, não as que me faziam tão bem. Tornando este tipo de relação familiar, natural, ok, então isto é o meu novo normal, é o que me faz sentido e eu posso sair daqui e muito provavelmente vão existir relações que eu tinha anteriormente e que não vou aceitar mais e vou perceber quais é que são os meus inegociáveis nas relações, o que é que o que é que eu não aceito e o manual de conduta das pessoas na minha vida para eu estar disposto a relacionar-me com elas. E isso aprende-se nessa relação a que eu me proponho a estabelecer com as pessoas. E é isso que eu acho que é lindíssimo, porque ao fazer isso, em parte, agora pensando profundamente nisso, em parte estou a fazer algo que para mim é muito nobre, que é ser em adulto quem gostava de ter tido em criança. Então estou a ter um vínculo seguro com outra pessoa, que foi o que eu não tive. Exato. E como é que eu tenho uma expressão que gosto muito de usar, que é transformarmos a dor em dom, que é exatamente isso que tu estás aqui a descrever, não é? Esse vínculo que, que não conseguiste Uhum, ter, nomeadamente uhum. com a tua mãe, e que E agora, não só. e não só, e que agora te propões a ter com as pessoas, com os teus pacientes, e isso é de facto, para mim, transformar a dor em dom. Uhum, Olha, eu quero muito aproveitar ter aqui um psiquiatra para fazer uma série de perguntas que eu sei que as pessoas também lá em casa, talvez estejam a questionar. Acho que é uma ótima forma de desmistificar e educar. Diz-me uma coisa, existe ainda muito preconceito em relação à psiquiatria? uhum, O que é que as pessoas não compreendem ainda ou poderiam uhum. compreender sobre o trabalho de um psiquiatra? Ok. Então, eu acho que a principal tem que ver com acreditarmos que ir a um psiquiatra é fraqueza, Uhum, porque como nós somos animais bípedes, andamos em duas patinhas e não em quatro, o nosso olfato não nos dá assim tanta informação sobre o mundo, é mais a visão que nos dá. uhum, Então aquilo que nós conseguimos ver com os olhos é muito mais fácil do que a capacidade que temos de entender as emoções dos outros. Então, se eu partir um braço, é lógico que as pessoas vão dizer: João, vais já para a urgência, precisas de ser cuidado. Porque a medicina nasceu no momento em que a primeira pessoa se debruçou sobre outra para cuidar dela. Portanto, mais do que tratar, cuidar. Então, como o sofrimento emocional não é visível e é muito difícil de ser compreendido para a maior parte das pessoas, porque não existe esta formação, esta informação, esta sensibilidade,
as pessoas são vistas como fracas ou como malucas. É interessante pensar que os primeiros psiquiatras eram chamados alienistas, porque pensava-se que as pessoas estavam alienadas, de tal forma era aberrante o seu comportamento. Uhum. E eu não percebo rigorosamente nada de programação. Então entendo que, para mim, isto é simples, consigo simplificar o complexo, mas que para muitas pessoas seja muito difícil entender como é que funcionam estas coisas que são as emoções. Uhum. Porque aquilo que é carne e osso, nós vemos facilmente a partir. Mas nós somos feitos de carne, osso, sentimentos. E quando os sentimentos partem, como é que vemos isso, não é? Uhum. Então acho que E até grande porque parte. o cérebro é um órgão, não é? E nós temos muito aquela coisa de vamos ao médico especialista, vamos ao cardiologista, Uhum. não é? Para ver o que é que se passa com o nosso coração, não é? Vamos a um gastro para ver o que é que se passa com o nosso estômago. Ok, acho que Mas- consigo acrescentar aí algo. Que é, então, vamos pensar numa coisa interessante. Que é, de facto, o cérebro é um órgão. É o órgão, para mim, sem dúvida alguma, o mais fascinante de todos, porque é Sem capaz de se estudar a si mesmo, que é incrível. E se quiséssemos pensar a nível do que poderia ser o funcionamento de uma máquina, é o sistema nervoso central, ou seja, seria a centralina da coisa, que faz comandar todo o resto. Mas as pessoas, quando pensam nele apenas como um órgão, dizem, ok, então provavelmente eu tenho que ir a um neurologista, porque deve haver aqui um problema que eu faço uma ressonância magnética e encontro ali alguma coisa que está torta. Uhum. Ele deve estar ali com alguma coisa que deve estar torta, damos ali 2 pancadas e fica bem. Só que esquecemos que o nosso cérebro não é só uma massa que é uma estrutura anatómica, que por acaso eu adoro, eu sou um nerd, sou um geek nestas coisas, então só para terem ideia, o cérebro pesa 2% da nossa massa corporal e gasta 20% num dia normal da nossa energia. Agora imagino que está super ansioso, pode ficar sentado no sofá o dia todo e chegar à noite cansadíssimo e não conseguir dormir. Nesse caso, o seu cérebro gastou muito mais do que 20% do que toda a energia que tinha disponível para aquele dia e continua a pesar apenas 2% da nossa massa corporal. Então, quando vamos a um psiquiatra, aquilo que assusta é, epá, mas o psiquiatra não me vai dar uma radiografia, não me mostra um exame que me diz, olha, o que está errado é este pontinho aqui consigo. Então, eu entendo que se torna às vezes assustador, porque a ferramenta de diagnóstico da psiquiatria é a empatia. E eu gosto muito, simplificando, da definição do Carl Rogers, que é a capacidade de eu ver o mundo através dos olhos do outro, colocar-me no lugar dele sem julgar. E aí existe uma diferença muito grande na capacidade de empática que um psiquiatra possa ter versus outro. E mais do que tudo, como existia uma fraca compreensão durante muito tempo do que era esta nossa caixa negra, que agora é compreendida com muito mais ciência e sensibilidade, Uhum. importantíssimo, existiram de facto tratamentos que eram assustadoríssimos. Banhos de água fria, as pessoas eram presas a eletrochoques. A minha avó, A famosa lobotomia. a lobotomia, exatamente, o único prémio Nobel que nós temos, o Egas Muniz ganhou um prémio Nobel porque achou que cortar uma parte do cérebro das Ia pessoas resolver. ia resolver certos assuntos, e as pessoas querem esse tipo de soluções mais rápido. Olha, corta-me aqui este pedacinho que não está a funcionar bem, calme lá isto resolve, não se resolve, isto não se aperta aqui um parafuso. E, e muita gente tem as experiências das avós que tomaram medicação e que essa medicação impacta a libido, impacta a sexualidade, e a sexualidade é uma parte muito importante da vida, impacta a alimentação, que é uma parte muito importante da vida, causa embutamento afetivo, ou seja, retrairmos, não nos esforçarmos tanto, deixa-nos menos conectados com os outros. Portanto, de facto, ir ao psiquiatra é assustador, porque eu já vi malta que foi e eu bem vejo como eles andam de lado e a babar silentificados. Então é necessário não apenas desestigmatizar a imagem do psiquiatra, assustador, cientista maluco, mas também que haja uma mudança na forma como esta nova geração de psiquiatras se posiciona e, tal como tudo na vida, o mais bonito que podemos fazer é quebrar padrões que causaram sofrimento. Então, nesse caso, enquanto nova geração de psiquiatras, estarem todos atentos a fazer melhor do que aquilo a que assistiram
e não repetirem aquilo que assistiram porque foi o que aprenderam. Que bonita mensagem, Hum. João. E olha, deixando aqui também a minha posição em relação a isso, a minha experiência pessoal em relação a isso, como neurodivergente durante muito tempo tentei usar os recursos que fui aprendendo para me regular e para me orientar na vida, mas chegou um ponto em que eu senti que eu precisava de ouvir e de partilhar com um médico. Uhum. Porque tinha as ferramentas que tinha aprendido na faculdade e as que aprendi na minha experiência de vida, né? Ter o meu caderninho comigo, enfim, hum, as minhas mnemónicas, mas houve ali uma parte em que eu senti, não, não, eu preciso de falar sobre isto com outra pessoa e se calhar com um profissional, Uhum. e fez-me, isto só para dizer que ter acompanhamento psiquiátrico e que continuo a ter, fez toda a diferença na minha vida. E isto é para dizer duas coisas, que às vezes a medicação salva vidas mesmo, e por outro lado, ter um olhar de um outro profissional sobre esta minha questão que não se vê numa Sim. radiografia ou numa Uhum. ressonância, fez toda a diferença, foi um alívio para mim, Uhum. sabes? Porque o diagnóstico eu já sabia e já tinha de alguma forma há muito tempo, mas foi muito bom porque, por exemplo, percebi que ser uma mulher com PHDA Uhum. é diferente de um homem com Uhum. PHDA, que a questão, a minha grande, a minha grande questão, a minha grande dificuldade ao longo do tempo com a PHDA nem foi tanto a questão da procrastinação, ou porque eu sempre fui muito virada para a ação, às vezes a questão, o meu problema às vezes é esse, é meter-me em montes de coisas, enfim, quem também tem este diagnóstico sabe o que é que eu estou a falar, né? Esta vertente criativa, que às vezes nos leva ao cansaço, à exaustão, ao Uhum. burnout, à hipervigilância, etc. Mas sempre foi, o meu desafio sempre foi a gestão emocional, as flutuações Sim. de humor. E eu cheguei-me a questionar, fogo, se calhar, será que sou bipolar? Uhum. Sabes? Isto foi uma questão real Sim. na minha vida. E foi tão importante ter tido aquela visão, ter-me aliviado, tipo, ok, não há nada de errado comigo, sabes? E no meu caso específico, comecei a fazer a medicação em fases do meu mês Uhum. e do meu trabalho, e de uma forma muito personalizada, porque cada caso é mesmo um Uhum. caso, e isso é muito bom também quando tu tens alguém que te acompanha e que te Sim. olha como uma pessoa individual, única. Portanto, é tão importante, sabes? É Uhum. tão importante e não tem nada de, de esquisito, pelo contrário, é um alívio quando nós podemos ter alguém com quem contar. Perfeito. Pois. É, então, o termo neurodivergente, eu acho que podíamos utilizá-lo com uma conotação às vezes mais positiva. Verdade. Pensarmos que divergir da norma não é algo de mau, pelo contrário, é algo que pode tornar-nos mais únicos e entender quais é que são as suas origens. Eu sou um autodiagnosticado com o que lhe quiserem chamar, ADHD, PHDA, TDAH, eu já estou por tudo, porque não é assim que eu vejo as coisas, Exato. vejo de outra maneira, mas claramente consigo entender esse teu sofrimento porque eu senti algo parecido. Durante muito tempo, na escola, na faculdade, eu sentia-me diferente. Uhum. Eu não percebia o que é que havia de errado comigo, porque lia 10 páginas e quando dava por ela estava no mundo da lua, tinha que voltar para trás e lê-las outra vez e fazer um esforço muito maior do que os meus colegas na faculdade de medicina. Igual.
tinha muito mais capacidade de sentir as emoções dos outros e não percebia como é que os outros não as entendiam e não eram sensíveis a elas. O que, como tu dizes, é uma dor que pode ser transformada num dom, mas ao mesmo tempo é algo a que devemos ter atenção, porque esta capacidade de ser mais empático e de sentir o que os outros sentem pode fazer com que absorvamos demasiado e depois ficamos num overflow, ou seja, é como se o copo enchesse e extravasasse emocionalmente e depois é necessário que a pilha social recarregue. E é interessante tu dizeres isso, porque recentemente eu tive 2 pacientes que me deram metáforas interessantes. Uma disse-me: "Doutor, é como se até agora eu tivesse andado a correr descalça e agora o doutor deu-me umas sapatilhas Nike Running." E a outra disse qualquer coisa como: "É como se eu tivesse andado às apalpadelas no mundo e agora tenho óculos e vejo as coisas muito melhores." Perfeito, é exatamente isso. E a personalização de que falaste é muito importante, porque não só quando dizemos: "Tu tens PHDA" ou "Tu és neurodivergente", não, eu sou o João Maria, tu és a Inês, todos temos uma história que é diferente de todas as outras pessoas, partimos de um lugar, demos uma série de voltas até cá chegar e tudo isso tem que ser tido em conta. Portanto, tu és muito mais do que ser neurodivergente. E a origem, vá, da PHDA, se quisermos usar esse nome para nos entendermos, tem muito que ver com histórias que são singulares. Portanto, tem algo que é comum, que é uma falta de attunement, ou seja, neste caso, sincronização afetiva, quando uma criança vive num ambiente hostil, num ambiente caótico, e o que é que poderia fazer enquanto adulto? Aquilo que nós estamos programados para fazer, que é lutar ou fugir. Neste caso, nós não vamos lutar com os nossos pais e também não vamos fugir deles, não vamos fugir de casas, até podermos, mas não vamos fazer porque não sobreviveríamos. Então, restam-nos 2 opções, que é ou há esta morte psíquica e ficamos oprimidos, ou encontramos um lugar para existir. E esse lugar para existir às vezes é entrarmos na nossa nave e criarmos um mundo interno Na nossa mais bolha, não é? E isso depois traz uma série de vantagens que a PHDA, se bem gerida, tiramos-lhe o P e deixa de ser uma perturbação. Estamos todos nesse espectro, torna-se uma perturbação a partir do momento em que de facto perturba a nossa vida. Mas com uma série de alterações até do mundo externo, de hábitos de vida, yoga, meditação, exercício físico, tempo na natureza, conexão com a origem e com pessoas com quem nos identificamos, fazer algo que nos interessa de facto, pode fazer com que os poderes, que eu gosto de chamar os superpoderes, da PHDA se expressem. E muito disso tem que ver, por exemplo, com o hiperfoco. Ou seja, eu sofri imenso na faculdade de Medicina porque tive que estudar basicamente todas as especialidades. E havia algumas que não me interessavam rigorosamente nada. Muito menos aquele nível de pormenor. Mas, tendo encontrado aquilo que me faz sentido, entender a mente humana é algo que eu faço com um gosto enorme. E perceber que quem tem estas características são pessoas que podem ser mais criativas, como tu que tens este podcast, podem ser pessoas que são mais aventureiras, como tu, que aprendeste uma série de coisas tão diferentes e que dançaste e que meditaste e que aprendeste respirações e, portanto, mais novelty seekers, mais dispostas à novidade, menos neuróticas nesse caso. Podem ser pessoas que são, como já dissemos, muito mais empáticas, capazes de sentir o que outros não são tão sensíveis a sentir. São pessoas que podem ser capazes, no fundo, de correr mais riscos, e aí é que é importante que haja uma gestão e que sejam riscos calculados. Muito disso está relacionado, por exemplo, com o sucesso no empreendedorismo, se for controlado, como é o teu caso, que és uma empreendedora também, é a tua capacidade de gestão de riscos. É preciso que haja uma gestão desses riscos, porque já dei várias vezes por mim, por exemplo, a acelerar, a andar mais rápido de carro, até que percebi que mais vale ir para uma pista e fazer isso lá, mas
tenho essa necessidade, sem dúvida alguma. Eu gosto de esportes radicais, porque o threshold, ou seja, o limiar de dopamina que é necessário para nos sentirmos engaged, conectados, entusiasmados com algo, tem que ser superior. Então não basta andar de bicicleta com capacete devagarinho, às vezes é preciso pegar na moto e acelerar um bocadinho. Exato. E estava-te a ouvir, e basicamente estavas-me a descrever, né, quando estavas a falar que há outras ferramentas, e foi exatamente por isso também que eu enveredei por este caminho na busca, né, da meditação, da respiração, como ferramenta para me regular, né, e percebi que realmente nós temos muitos recursos e podemos ir buscar muitos recursos, para nós, não é? Isto serve, não serve só para pessoas PHDA, neurodivergentes, serve para toda a gente. Aliás, são essas ferramentas que eu ensino e que tiveram esse impacto em mim. Mas já que estamos a falar de neurodivergências, o Dr. Gabor, ele defende muito que as neurodivergências vêm de um lugar, se calhar podemos ver, de trauma complexo. Mas também há uma parte que é genética, que é hereditária. Portanto, a ciência, pelo menos, é o que está Então, estabelecido. sim, exato. Funciona um pouco assim. Porque eu tenho genes que me predispõem para algo, não quer dizer que isso se vá manifestar. Na interação entre os genes e depois o meu contexto, eles podem ou não manifestar-se. E os genes que nos predispõem para desenvolver a PHDA, se não existisse esse contexto, podíamos ser só HDA e não ter passado para o P. Portanto, Da perturbação. sim, Não seja uma coisa que perturbe realmente a nossa vida. exatamente. Então o trabalho de uma vida é exatamente aproveitar isso, já agora, e conseguir tirar-lhe o P da perturbação, aproveitando o que esses genes nos podem dar de bom. E se quisermos pensar numa metáfora simples, é como se fossem os genes para a sensibilidade. Ok. Então, se eu tocar aqui não me dói, mas se entretanto eu tiver aqui uma queimadura, eu toco e dói-me. E o que acontece nas pessoas com PHDA é que estes genes da sensibilidade estão mais expressos. Então as pessoas são mais sensíveis a tudo. E por isso é que têm maior probabilidade, por exemplo, de ter alergias, como eu tenho, constantemente, rinite alérgica. E sei que quando estou mais regulado tenho menos. E quando estou menos estressado e o meu sistema imunitário funciona melhor porque não tenho tanto cortisol a circular, não tenho tanto essas alergias. Mas estes genes da sensibilidade, como tudo na vida, eu acredito que é uno, que é um do latim, acabam por nos afetar nos vários domínios biológicos que temos. Então daí, por exemplo, se dizer que as pessoas com PHDA são mais sensíveis, por exemplo, à crítica. É exatamente a mesma coisa que a pele escaldada. É, se eu tocar aqui não me dói, mas se eu tiver uma queimadura eu toco e dói-me. Então trabalhar essa sensibilidade é muito importante no sentido de eu conseguir construir bases de segurança para não a perder, para a proteger. Proteger a minha sensibilidade, porque ela é-me útil desde que eu saiba canalizar. Não me é útil se eu não a souber proteger. Exatamente, e eu passei por isso, e houve um momento no meu percurso em que eu fiz a escolha consciente de deixar de dar atendimentos a um, que era algo que me começou realmente a drenar profundamente, e como na altura já tinha encontrado a minha grande paixão, onde me sentia completamente eu com grupos e onde eu me sentia muito mais protegida, foi uma escolha, foi um percurso, né? Foi um caminho, e naquele momento eu senti, ok, acho que agora estou pronta para passar para outra fase, e porque de facto é o que me nutre mais, e que tinha muito a ver com essa sensibilidade e essa empatia. Até ainda hoje, e falávamos disso ontem, né, da bateria social, ainda hoje eu sinto que quando tenho, e eu tenho muitas interações,
com pessoas e com muita gente, e às vezes eventos grandes, eu sou aquela pessoa que depois de e eu sou muito feliz, ok, a fazer isso e a comunicar e a entregar, mas depois eu preciso de ficar, tipo, uma semana no meu espaço, Uhum, estás a ver? Na minha gruta, como eu costumo dizer, porque preciso de voltar a recarregar essa bateria, uhum. que com as trocas é brutal, essa sensibilidade. É aí que eu noto que de facto tenho de me proteger, sabes? Foi uma coisa que eu fui aprendendo a respeitar, à medida que fui tomando consciência de que de facto era uma parte importante respeitar. Sim, eu consigo entender-te bastante bem. Estava aqui, entretanto surgiu uma outra eureka. No atendimento um para um, eu sinto de tal forma que ao ajudar os outros, estou às vezes a ajudar não só a criança que fui, mas talvez a dar a ajuda que a minha mãe podia ter tido, que o meu pai Uhum, podia ter tido, uhum. que uma série de pessoas na minha vida importantes podiam ter tido, que o trabalho de gabinete para mim é muito Realiza. rewarding, sim, Uhum. mas há uma necessidade de impor limites face ao quanto eu posso estar disponível. E isso é uma educação que eu tenho que muitas vezes ensinar aos meus pacientes. Uhum. Há horas do, há horas do dia em que eu não vou atender o telefone se me ligarem, nem pensar, muito menos ao fim de semana. E, e respeitar esses meus limites e perceber que eu preciso ter esse meu espaço para poder estar bem no espaço com os outros foi algo que eu aprendi também, como tudo na vida, aprendemos sempre com o amor ou com a dor. Uhum. E cada vez há mais amor, mas ainda há muita dor, então aprendemos muito com dor. E grande parte da minha missão aqui é permitir que as pessoas possam aprender com mais amor. E estava a pensar nisso, da sensibilidade, e percebi que uma coisa que para mim não era tão perceptível e que percebo porque é que hoje, a sair do hotel, deixei lá uma, deixei lá Uma nota. uma nota e assinei J. Maria e pus um coraçãozinho e percebi que é talvez por isso que eu gosto. Durante, quando era miúdo, obviamente os miúdos gozavam comigo, João Maria, que tipo como se eu fosse uma menina, mas eu gosto muito de me chamar João Maria, porque acho que este lado sensível é algo que me caracteriza, nesse caso o meu nome pode espelhar um bocado isso. E havia uma grande sensação de desconexão com os meus pares, vá, enquanto miúdo, enquanto pré-adolescente, adolescente, porque sentia que de facto havia uma grande falta de sensibilidade. E percebo que essa sensibilidade tem que ver com uma, um desenvolvimento que foi muito necessário para ser adaptativo num ambiente caótico em que eu tinha de ser capaz de, ou seria útil que fosse capaz de antecipar e tentar cuidar e reparar e responsabilizar-me quase pelas emoções do meu pai e da minha mãe Uhum. e de outras pessoas depois. Mas e isso entendo que nos dias de hoje é algo que é sentido como libertador para muitas mulheres por se sentirem compreendidas por um homem, Uhum. porque normalmente, até de um ponto de vista hormonal, os homens tendem a ser mais brutos e é interessante que os comportamentos agressivos dos homens diminuem quando eles se apaixonam e quando vão ser pais. Os níveis de testosterona baixam para eles poderem ser mais cândidos, terem mais candura, maior ternura para com os seus filhos. Então, se já existe esta programação hormonal para que não exista tanta sensibilidade e exista uma predisposição maior para a agressão, que tem a sua utilidade, que é a proteção, foi essa a utilidade que teve, chega um momento em que deixa de ter e em grande parte a importância seria esta formação, desenvolvimento emocional
da sensibilidade masculina. Estava a pensar nisso agora. E grande tema, Uhum. né? E desenvolver essa sensibilidade também às pessoas que trabalham com pessoas. Acho que é tão importante, né? Ou então, em última análise, que todas as pessoas que trabalham com pessoas ou com saúde mental, hum, tem de haver o seu próprio trabalho de casa, tem que estar em dia, não é? Com certeza. Eu acho que é uma condição obrigatória, não é? Tipo, mandatório tu fazeres o teu próprio trabalho Uhum. continuamente, não é? Sim. Para sempre, e que não é só supervisão, que seja também a tua Uhum. supervisão, o teu trabalho psicoterapêutico também, Uhum. enfim, a tua busca interna. Acho que é mesmo de extrema importância, não é? Para tu te manteres ali, na humildade que é Uhum. olhares o outro na sua inteireza, né? Na Sim. inteireza da sua história, da sua vida. Olha, João, tu gravaste também aqui um conteúdo para a nossa nave, para a nossa plataforma, e é um conteúdo que eu acho importantíssimo, porque hoje em dia acho que estamos a viver de alguma forma uma certa, estou a pôr aqui aspas, ok? Epidemia Uhum. de medo, de ansiedade, de burnout. E eu queria só que tu falasses um bocadinho, porque sei que é um tema muito transversal, sobre isto. O que é que se está a passar nas mentes das pessoas? Epá, é uma epidemia de facto. É uma epidemia. Então as pessoas estão exaustas Uhum. e maioritariamente podemos pensar nisto a vários níveis. Como eu costumo dizer, porque acho que é uma metáfora simples para os meus pacientes, podemos pensar no burnout como se pensássemos num saldo bancário, mas neste caso num saldo energético. Então eu vou acumulando saldos energéticos negativos progressivamente até que entra em falência. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. As pessoas dizem: doutor, naquele dia não me consegui levantar mais. Mas temos que entender que não foi assim. E temos que perceber que tem que ver com eu todos os dias dar mais da minha energia do que aquela que eu reponho. E porque é que isto tem várias camadas? Porque se pensarmos em eu dou mais do que eu recebo, tem que ver com as pessoas viverem vidas em que estão a dar muito mais do que recebem. E isso tem que ver com as relações em questão, em que estão habituadas a dar migalhas para receber, ou habituadas a dar bolos para receber migalhas. Tem a ver com sentirem que se esforçam brutalmente no trabalho e que não são reconhecidas. Tem que ver com uma, uma exaustão existencial, que depois o trabalho acaba por ser a gota d'água, porque vivemos numa sociedade em que, no prazo de 150 anos, o tempo livre que as pessoas tinham diminuiu para 20%, ou seja, temos 5 vezes menos tempo livre do que tínhamos há 150 anos. Então, o trabalho foi a gota d'água, mas a base é estrutural. E esta base estrutural tem a ver com as pessoas dizerem: chega, eu não aguento mais, eu dei o berro. E este dar o berro começa sempre, lá está, porque as emoções, quando partem, não são visíveis aos olhos. Começa muito com fibromialgia, que no fundo é dores nas minhas fibras musculares, não é um grande diagnóstico que lhes estão a dar, que tem a ver com este estado de ativação constante. Neste estado de ativação constante eu vou ter o meu cortisol sempre elevadíssimo, vou andar inflamadíssimo, o que seria muito útil se eu visse um tigre e tivesse de lutar ou fugir com ele, mas quando eu ando assim durante um mês, 2 meses, 3 meses, e há quem aguenta até anos, inevitavelmente o sistema vai ceder, e vai ceder pela parte que é o elo biológico mais fraco da sua cadeia. E neste caso, para muita gente é a tensão muscular, para outros é o aperto no peito, são questões cardíacas, para tantos outros são questões gastrointestinais. Eu, quando senti que estava a passar pelo meu burnout ou peri-burnout, sem dúvida alguma que era a nível gastrointestinal que se expressava. Já percebi que é esse o elo mais fraco da minha cadeia biológica,
e logo depois disso comecei a ter um aumento dos meus eczemas alérgicos, portanto já percebi que logo a seguir, no meu caso é a pele, No e meu caso também, faz todo então. sentido, porque a pele e o cérebro, do ponto de vista embriológico, na formação do embrião, derivam da mesma camada, que se chama neuroectoderme, neuro cérebro, Uhum. derme de pele, ecto, a parte de fora, portanto a parte superior da pele. E as pessoas vêm com sintomas e passam por uma série de especialistas e de especialidades até que dizem, não, vá ao psiquiatra. E aquilo que é necessário é diminuir o estado de sobrevivência e de hiperalerta em que as pessoas estão, porque como eu digo muitas vezes aos meus pacientes também, imagino 2 carros a saírem de um stand, um sai às 6.000 rotações e o outro sai às 2. O que sai às 6.000 rotações, ok, leva tudo à frente, vai progredir mais rápido no espaço, mas o motor vai dar o berro mais rápido e vai com umas palas em que só vê o caminho que tem ali, nem tem tempo para ouvir os passarinhos a fazer piu-piu-piu e as crianças a brincar. Já se for às 2.000 rotações, ok, pode aproveitar a vida e o motor vai durar bastante mais tempo. Então, esta epidemia do burnout é uma epidemia dos sims, que é o sim que eu digo ao outro, que representa um não que digo a mim mesmo. E porquê é que eu faço? Faço porque tenho medo de, ao não dizer este sim, de perder a validação dos outros, de perder o amor dos outros, e habituo-me a pôr as necessidades dos outros à frente das minhas, e as minhas ficam em quarto, quinto ou sexto lugar, e dou a água toda que tenho disponível e acabo por morrer numa, numa sede existencial enorme, por não me expressar, prefiro evitar a frustração dos outros e antes disso lidar com a minha. E eu pergunto muitas vezes aos meus pacientes, imagina que estava na fila do pão e alguém se punha à sua frente, o que é que fazia? As pessoas dizem, não fazia nada, não fazia nada. Eu, ok, prefere, há uma grande diferença entre confronto e conflito, que as pessoas têm alguma dificuldade em aprender, e as pessoas preferem viver com a frustração que advém de não se expressarem do que causar frustração aos outros. E que eu explico aos meus pacientes que é totalmente humano, ou seja, se eu pergunto-lhes, os outros causam-lhe frustração? E eles dizem, sim. Eu digo, então já pensou que também pode causar frustração aos outros? Desde que não seja de uma forma sádica, com dolo, com esse propósito, mas que seja porque está a ocupar o seu espaço, isso não é invadir o espaço dos outros. Então nós dizemos muito, a minha liberdade acaba onde começa a dos outros. E o contrário, também, não é? Portanto, a dos outros também acaba quando começa o meu espaço. E as pessoas diminuem-se até não caberem, até estarem a viver num espaço que não é o espaço existencial que merecem e que as faz sentir realizadas e expressas enquanto seres humanos. E chega um momento em que, inevitavelmente, isto dá o berro. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque nós vivemos numa sociedade em que o amor é muito condicional. Como dizias há pouco, nós estamos dispostos a perder a autenticidade ao custo de termos o vínculo com os outros. E eu vivi isso também, não é? Que todos nós vivemos. Acho que todos nós um pouco, não é? Não digas isso senão a mãe fica triste, não digas isso senão o pai fica zangado. Assim. Yeah. E foi por causa disso que criaste o teu projeto, o teu movimento Mentes Seguras? Nem mais. Posso dizer que teve que ver com o seguinte. Eu achei que a forma como eu ia fazer uma diferença no mundo, ou como ia tornar o mundo, é aquela bela frase, não é? Se é a diferença que gostavas de ver no mundo. Era algo que eu conseguia fazer one on one, e eu gosto imenso, lá está, de ir comprar pão e saber que aquela pessoa, pela forma como interagiu comigo, ficou a achar que o mundo era um lugar mais fixe do que antes, um lugar mais gentil, pelo menos, e que existem boas pessoas. E foi isso que fiz, até que comecei a ver padrões e padrões e padrões e padrões e padrões a repetirem-se, e lá está, os cérebros com PHDA são mais propensos a reconhecer padrões,
porque nestes ambientes familiares tiveram sempre que estar a fazer cálculos de acordo com esta hiper complexa equação que é o desarranjo mental do meu pai ou da minha mãe, o que é provável que aconteça agora. Então Se tornarmos peritos a analisar em segundos a microexpressões. sim, e a integrar rápido informação. Deixa lá ver uma cena. Há aqui padrões, sem dúvida alguma, que são ubiquitários, que fazem parte desta sociedade. Deixa-me lá perceber de onde é que eles advêm e deixa-me ter um impacto em que eu consiga dar às pessoas ferramentas para elas se compreenderem, porque eu sei que a maior dor, ou das maiores dores, já passei por várias, mas das maiores dores que eu tive na minha vida foi não conseguir compreender. E quando passei a compreender-me, foi uma libertação enorme e vivi de forma muito mais alegre e comecei a gostar muito mais de mim. Então, dar ferramentas às pessoas porque são coisas que não se aprendem na escola. Dar ferramentas às pessoas para se compreenderem. E porque em certo momento eu dava por mim em consultas a dar aulas autênticas, mas mesmo desenhos, aulas, uma cena tem a ver um bocado com esta cena da PHDA e eu tenho uma parte hiperativa e eu gosto de me levantar e estar em pé. É difícil para mim estar sentado muito tempo. E pensei, então eu podia de facto mesmo dar estas aulas em vez de ser muitas vezes, eu dei por mim várias vezes a dizer a mesma mensagem adaptada a cada pessoa 3 ou 4 vezes por dia. Então, se vivemos num mundo em que temos uma possibilidade muito maior de expressar a nossa voz, porque não, lá está, os grupos, que tu percebeste que é possível ter um impacto muito maior. Exatamente, também pela mesma razão. Cada vez mais. Sim, e o que é que tu sentes que as pessoas precisam para se sentirem mais seguras nas suas mentes? De boas relações. Das ditas relações seguras ou das relações geradoras de sanidade, porque aquilo que de melhor nós podemos dar às pessoas é um espaço em que elas se sintam à vontade, se sintam protegidas e amadas o suficiente para explorarem e se expressarem. Portanto, relações em que as pessoas se sintam protegidas e amadas. Eu sei que isso aconteceu, por exemplo, que eu tive bons exemplos, como é lógico. Esta vida não foi só dor. Foi muita, mas não foi só. E tive professoras muito fixe, que me fizeram sentir assim, seguro para explorar. E tive namoradas muito fixe, que me amaram bastante e que eu amei bastante e que me fizeram sentir seguro e amado o suficiente para poder explorar e expressar-me. Portanto, o que falta às pessoas é isso, é conexão. E as conexões são muito rasas, muitas vezes inexistentes, outras vezes muito rasas e tantas outras tão condicionais. Portanto, o que falta são essas relações que depois nos permitem desenvolver uma relação com nós mesmos também em que nós nos amamos e nos protegemos. Se nós nos amássemos e nos protegêssemos mais, havia muito menos burnouts, por exemplo. Olha, que ligação incrível. Ou seja, resumo da ópera. Conexões, vínculos são das coisas mais importantes para a nossa saúde mental. Sem dúvida alguma. É, como dizia um psicanalista, um bebê não existe sem a sua mãe. E nós não existimos sem os outros, só existimos em relação. Então a conexão, o vínculo, como dizia o meu avô, nem só de pão vive o homem, é exatamente o que nos alimenta. Exatamente. Doutor João, foi um prazer ouvi-lo falar desse lugar tão sagrado, desse coração. Obrigada, João. Obrigado, eu. Que querida Inês. Maravilhosa conversa. Que delícia, muito obrigada. Tenho que dar um abraço. Super. É partilhada, a conexão é partilhada. Obrigada. Bom, e assim nos despedimos com esta aula de humanidade incrível dada por um médico. Fico assim com muita fé e com muita esperança
nesta nova humanidade que estamos a criar, não é? Recordando que realmente somos seres humanos e que precisamos de vínculo, de conexão em todas as dimensões da nossa vida, do nosso ser. Obrigada, João. Obrigada também a vocês aí desse lado. Voltamos para a semana com mais uma viagem na nave. Até já!